Olá a todos, bem-vindos à nossa novena de preparação para a canonização do Carlo Acutis e do Pier Giorgio Frassati. É uma grande festa para toda a Igreja e por isso proponho este itinerário, 9 dias de preparação, 9 dias em que vamos abrindo o nosso coração à graça de Deus para contemplarmos este grande mistério da santidade da Igreja, nestes dois jovens que são apresentados a toda a Igreja, mas de forma muito particular a todos os jovens. Esta novena foi um desafio que me foi lançado pelo Padre Lionel, que dou as boas-vindas, que me acompanha neste primeiro dia de novena, e começamos exatamente como tempo de novena, tempo de reflexão e tempo de oração. Começamos por invocar o Espírito Santo, que é a verdadeira luz das almas, que nos pode dirigir neste tempo de contemplação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Primeiro tema deste dia, Padre Lionel, é santidade é possível hoje. Aqui no guião até temos como afirmação, mas começava por te colocar esta questão. A santidade é possível hoje? Com certeza que sim. Aliás, o próximo dia 7 de setembro vai-nos provar isso. Como dois jovens, um do início do século XX, outro já do final do século XX, é curioso unirem-se na providência no dia da canonização. E a santidade é possível porque todos nós ficamos profundamente marcados quando São João Paulo II gritava isso durante todo o seu pontificado. Essa exortação que ele foi fazendo nas jornadas, em todos os encontros, nas suas viagens, apontando isso como uma meta possível e, aliás, como a plena realização da felicidade. Uma frase que trazia aqui sobre uma frase do Pier Giorgio Frassati, dizia ele: pobres desgraçados aqueles que não têm uma fé. Viver sem uma fé, sem um património a defender, sem sustentar numa luta contínua à verdade, não é viver, mas vegetar. E continuava: nós não devemos nunca vegetar, mas viver, porque mesmo através de cada desilusão, devemos recordar-nos de que somos os únicos que possuímos a verdade, temos uma fé a sustentar, uma esperança a alcançar, a nossa pátria. E por isso, afastemos toda a melancolia que só pode existir quando se perde a fé. Padre Lionel, vivemos num tempo que precisa de fé? Sem dúvida. Sobretudo precisa de um horizonte, precisa de um sentido para a sua vida. E nós muitas vezes vemos como aparecem ideias que procuram substituir-se à fé, parecem muitas vezes no momento mais atraentes, mas que depois esgotam-se, perdem o sentido, levam à frustração, levam até um não sentido da vida. E a fé, como dizia aqui esta frase do Pier Giorgio, a fé é um encontro com alguém que transforma a nossa vida, que muda a nossa vida. Nós sabemos que o encontrar Cristo não é a mesma coisa que não o encontrar. Porque eu digo muitas vezes isto na brincadeira, na nossa vida, como na história, tem que haver um AC, um antes de Cristo, e um DC depois de Cristo. E o que marca essa diferença é exatamente o encontro com o Senhor. Como dizia aqui o Pier Giorgio, é um encontro com a verdade, possuímos a verdade. E essa verdade transforma-nos, e o mais belo disso tudo é que é uma verdade que vai fazendo caminho connosco, torna-se nosso companheiro de viagem. E este vegetar, para que chamava a atenção já no início do século XX o Pier Giorgio, também o Carlo Acutis chamava a atenção para isso, uma frase muito conhecida dele: todos nascem como originais, muitos morrem como fotocópias. Esta frase, que aliás até o Papa Francisco na Christus Vivit desafiou a vermos o Carlo Acutis como modelo. Também vês isto? Muita gente que acaba como fotocópia? Aliás, até ligando com aquilo que acabámos de dizer de encontrar Cristo é encontrar o projeto belo que Deus Nosso Senhor tem para cada um de nós na nossa originalidade. Não é uma cópia, não tornamos, digamos assim, uma fotocópia dos outros, como dizia Carlo Acutis. Esta, sem dúvida, é das frases que eu mais gosto, mais me marcam, exatamente porque aquilo que nos fascina em cada pessoa é a sua originalidade.
Aquilo que nos fala em cada pessoa é perceber que cada pessoa é única e cada um de nós é único para Deus. E é absolutamente extraordinário, fantástico, como é que um jovem com 15 anos diz uma frase destas, consegue perceber uma verdade destas na sua vida e como isto é fundamental no caminho da fé. Saber que, e é importante que se diga que a santidade não é um molde que vem e nos vai formatar a todos, tipo linha de montagem. Mas a santidade é esta relação pessoal com o Senhor que nós vamos descobrindo aquilo que há em nós. Seja aquilo que muitas vezes nós até não queríamos ver, queríamos esconder e sobretudo não queria que os outros vissem, que os outros tivessem essa imagem de nós, mas ver que no encontro com Cristo, essa realidade que nós muitas vezes não queremos encarar em nós, pode ganhar uma nova beleza, pode ser redimida, pode abrir-nos novos horizontes que nós, à partida, não víamos logo. Quais parecem ser, e esta é a última pergunta deste tempo assim de reflexão, ou deste tema de reflexão, quais parecem ser assim os 3 principais desafios para a santidade hoje? Para um jovem viver a santidade hoje? Pronto. 3. Bem, o primeiro grande desafio, como temos estado aqui a falar, é criar no jovem a necessidade que precisa de fazer um encontro com Cristo. Não é só porque os outros vão, não é só porque os outros fazem, não, mas que eu próprio preciso na minha vida fazer um encontro com Cristo. E é muito belo ouvir, eu procuro muitas vezes nos jovens puxar isso, de darem testemunho do seu encontro com Cristo. Onde é que foi? Como é que foi? E às vezes são as coisas mais inimagináveis que podia ser. Portanto, essa é o encontro com Cristo. Pois esse encontro leva-me a uma comunidade, à igreja, ou seja, leva-me a estar em comunhão com os outros, o confronto com os meus irmãos na fé. Portanto, para ser santo, o encontro com Cristo e o viver isso na comunidade cristã, uns com os outros, saber que a minha história se cruza com outros, há pontos em que há coisas muito parecidas, muito semelhantes, e também há coisas que não estão na vida dos outros e estão na minha, e os outros têm na vida deles e eu não tenho na minha. Portanto, é muito belo ver isso. E a terceira e última, que é fundamental também, é dar testemunho, é a missão. Nós chamamos de testemunhar isso, dar a conhecer aos outros isso. Porque costuma-se dizer que o melhor tratado de teologia é uma biografia de um santo, e tu sabes bem isso. Portanto, a nossa própria vida, nós temos de sentir que é a biografia do santo do século XXII. Aqueles que no século XXII vão estar a ler uma biografia de um santo, temos de pensar que é a nossa história que vai estar ali. Portanto, saber que eu tenho que dar testemunho ao outro. Portanto, encontro, igreja, testemunho. É bom saber, foi já começar a escrever a tua para ficar já para o século XXII. Então. Tá. Então, entramos agora num momento mais de oração, mais profundo. Aliás, tem uma trilha sonora que nos vai ajudar a entrar nesta interioridade. E começávamos por escutar uma passagem da Sagrada Escritura. Pedia para a Leonel então que se pudesses ler. Do Evangelho segundo São Mateus. Ao ver a multidão, Jesus subiu a um monte. Depois de se ter sentado, os discípulos aproximaram-se dele. Então tomou a palavra e começou a ensiná-los, dizendo: Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o género de calúnias contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será a vossa recompensa no céu. Pois também assim perseguiram os profetas que vos precederam. Jesus apresenta o caminho da verdadeira felicidade. Pobreza de espírito, pureza, misericórdia, busca da justiça.
Pierre Giorgio e Carlo viveram as bem-aventuranças no cotidiano, mostrando que a santidade não é um ideal inalcançável, mas um projeto de vida para todos. No íntimo do nosso coração, peçamos a luz de Deus durante alguns momentos, pedindo que nos ajude a viver assim a presença de Deus. Senhor nosso Deus, que deste a Pier Giorgio Frassati e a Carla Acutis a graça de viver com alegria o Evangelho e de vos servir nos irmãos, concedei-nos pela sua intercessão a graça de vos amar sobre todas as coisas e de caminhar com coragem no caminho da santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e convosco permaneça para sempre. Amém. Terminamos aqui este primeiro dia da nossa novena, preparação para a canonização do Carlo Acutis, do Pier Giorgio Frassati. Muito obrigado, Padre Linel, por aqui estar connosco e nos ajudar a ver este momento. E até amanhã, se Deus quiser.